nós já estamos com o nosso convidado, vocês estão vendo aí, o doutor Matheus Zaroni, urologista aqui da cidade de Cruzeiro, do Vale do Paraíba, vai abordar um tema super interessante, relevante, que é o câncer de próstata. Rapaziada, fica ligado aí. César Camarão, um grande abraço, César, tá aí curtindo a gente, ação social, né, cara? Beleza, um grande abraço, César. Chique, meu grande amigo César Camarão, também lá do Cruzeiro Futebol Clube, está como vice-presidente, né? Legal, não acontece faz tempo. Isso mesmo, César, um grande abraço para você, obrigado por nos assistir aí também nas redes sociais. Quem quiser fazer pergunta para o doutor, gente, manda para mim, depois eu direciono para ele, se der tempo para ele responder, através do zap da rádio, 3211-8400, ou até mesmo no próprio Facebook, tá bom? 3211-8400. Quem quiser assistir, vai lá, coloca no Facebook da Reservado, você vai conhecer o doutor Matheus Zaroni e assistir o nosso programa. Se quiser só ouvir, fica aí ouvindo numa boa, manda no zap, 3211-8400 é o nosso zap para você interagir com a gente nesse assunto super, hiper importante. Everaldo também curtindo a gente, Oliveira, Beto, amigo, legal, obrigado. Coloquem o bairro, tá, gente, para a gente saber onde você está falando, bairro, cidade, para que a gente possa identificar melhor vocês aqui. Deixa eu colocar aqui nessa tela. Doutor Matheus Zaroni, obrigado por ter aceitado o nosso convite, um tema super, hiper relevante, espero que dentro desse prazo aí, do nosso tempinho aí, para que a gente possa abordar. A gente acabou de ter aí o Novembro Azul, mas para câncer não tem dia não, é claro, tem uma campanha que a gente adota, o pessoal adota no país, mas câncer não tem data, não tem hora, né, gente? Infelizmente. Doutor Matheus Zaroni, primeiramente, boa tarde, chega mais próximo, bem no microfone, tá? Para que a gente possa, o pessoal perceber a sua voz. Doutor, primeiramente, gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu currículo, né? Como médico, formado onde, há quanto tempo exerce a profissão. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos. Eu fico muito honrado aí com o convite, feliz em poder passar informação aí para a população, informação muito importante aí, né? Então, meu nome é Matheus Zaroni, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina de Taubaté, graduado em 2014, sou cirurgião geral, com residência no Hospital Regional do Vale do Paraíba, especialista em urologia pelo Hospital da PUC de São Paulo, em Sorocaba, e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Portanto, é um cartel super relevante do doutor. Doutor, um tema super importante que é o câncer de próstata. A gente quer tentar quebrar esses paradigmas aí com relação, infelizmente, a gente como homem, né, não gosta muito de falar desse tema. O senhor estava até conversando nos bastidores, é um tema super importante que acomete muitos homens também, um índice muito alto de morte de câncer de próstata, não é isso? Boa tarde para você mais uma vez. É isso mesmo, Beto. Hoje a gente tem como estimativa o segundo câncer mais prevalente nos homens, né? Só ficando atrás realmente do câncer de pele, não melanoma. Nós temos uma estimativa do INCA aí desse ano, com aproximadamente um número de 71.730 novos casos nesse ano. Então, é uma doença muito prevalente e realmente muito importante aí para a gente estar conversando. Então, conta para a gente, como é que vocês detectam o câncer ou os sintomas, os primeiros sintomas do câncer de próstata? Como é que é? Bom, muito importante a pergunta. Hoje, o que a gente tem de recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Urologia seria a realização dos exames anuais, né? Isso recomendado para homens com fatores de risco a partir dos 45 anos e sem fatores de risco a partir dos 50 anos. Os exames recomendados são o exame do PSA, né? Que é o exame no sangue, e o exame do toque retal, ambos complementares, né? Hoje a gente fala muito sobre o câncer de próstata, claro, pela prevalência, mas lembrar que a gente não consegue ainda prevenir o câncer de próstata. A gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Então, por mais que a evolução da medicina esteja, ainda não consegue fazer.
Ainda não conseguimos fazer o diagnóstico antes de virar o câncer, Sim. né? Mas a gente consegue fazer esse diagnóstico em fases iniciais. E quando diagnosticado em fase inicial, um câncer é altamente curativo, um dos mais curáveis aí. Os exames anuais, né, que tem como recomendação serem realizados, é com a intenção de achar talvez alguma suspeita para o câncer, e aí sim ir atrás e se fazer investigação com uma biópsia de próstata. A gente tem que coletar alguns pedacinhos da próstata, isso ser mandado para uma análise, e aí sim a gente tem um diagnóstico, né? Se ele é maligno ou não. Se ele é maligno ou não, perfeito. Com relação a esses exames que o senhor falou, que é o PSA, que a gente sempre faz, né? O toque retal, e o outro é a ultrassonografia? A ultrassonografia da próstata é um exame que também a gente lança a mão, mas não é um exame sensível para câncer de próstata. Perfeito. Tá. Então, com relação... Qual é o melhor exame? Porque o pessoal, principalmente os homens, tem aquele receio com relação ao toque retal. Esse é o eficiente, realmente, que você contastas realmente a espessura, se ele está um pouco mais duro? Explica para nós, mais ou menos, para os leigos que estão nos ouvindo e assistindo. Hoje em dia, a gente não tem um método ainda 100% confiável para se fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Então, a gente lança a mão de tudo que a gente pode para cercar e não deixar passar nada aí, nenhum câncer que não seja feito o diagnóstico, né? Então, hoje, os exames são complementares. Infelizmente, não tem um método, como eu falei, 100% confiável. A gente lança a mão do PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal. Ambos seriam complementares, sendo que a gente pode ter um diagnóstico de câncer de próstata com um toque retal normal e uma alteração no PSA, ou a gente pode ter aí, a gente tem uma estimativa de aproximadamente 20% dos diagnósticos que são realizados somente pelo toque retal. Tá? Senhor, seria o mais eficiente? Não, a gente não existe um exame mais eficiente. Eles são complementares. Então, fez só um, está incompleto, fez só outro, está incompleto. Então, por isso que é importantíssimo o acompanhamento com o especialista, que só ele vai saber interpretar isso da melhor maneira e individualizar para cada paciente. Cada paciente é um paciente, tem a sua individualidade. É genético também? Exatamente, cada paciente é um. E o fator genético é um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata. Tá? Se o vô, o pai, o bisavô teve essa possibilidade de ter o filho, o neto? Desculpe. O que a gente tem hoje seria um aumento na chance de 2 vezes com um parente de primeiro grau e até 4 vezes em 2 parentes aí de primeiro grau. Então, realmente os homens têm que ficar atento a isso aí. Com relação à dimensão da próstata, parece que com o passar dos anos vai aumentando, não sei se é milímetros ou centímetros, que eu gostaria que o senhor colocasse para nós aí, através do exame de imagens, dá para perceber isso, esse aumento ou não? É normal esse aumento da próstata ou é um mito? O que é? Uma pergunta muito boa, Beto, porque realmente é uma das principais dúvidas que os pacientes chegam para a gente, é com relação ao aumento da próstata. A próstata, ela não tem somente uma doença, ela não tem só o câncer, né? Ela tem uma outra doença que também é muito prevalente e que vai acometer praticamente todos os homens com a idade, que é uma doença chamada hiperplasia prostática benigna. É uma doença da idade, é uma doença que faz com que a glândula se prolifere e ela tem um aumento. Tá? E esse aumento da glândula não tem nenhuma relação com câncer. Tá? Então, não quer dizer que se a minha próstata está aumentada de tamanho, vai virar câncer ou não. São 2 doenças distintas. Porém, nada impede de se ter as 2 ao mesmo tempo. Sim. Então, o aumento da próstata não é indicativo de câncer de próstata. Mas isso tem que ter o profissional, como o senhor e outros médicos, através dos exames, vão fazer essa avaliação através desse diagnóstico, né? Isso mesmo. O aumento da próstata ele está relacionado com essa doença benigna e o que ela pode trazer de problema à pessoa, ao homem,
seriam sintomas urinários. Eu ia perguntar, quais são os sintomas? Me parece que o pessoal começa a pingar, urinar muito à noite. Como é que é? Explica para nós quais são os principais sintomas que um homem tem com relação a essa possibilidade do câncer de próstata, até mesmo dessa situação que o senhor abordou aqui. Isso, a hiperplasia prostática, que aí seria o aumento da próstata, né? Ela acarreta sintomas urinários, que a gente chama de sintomas de trato urinário baixo, que seriam sintomas de jato urinário mais fraco, gotejamento terminal, pós-miccional. A gente tem o esvaziamento incompleto, aquele paciente que urina e logo em seguida precisa voltar ao banheiro para urinar mais um pouco. O aumento da frequência urinária, principalmente à noite, que é chamado de noctúria, que seria urinar à noite mais de 2 vezes. Sintomas de urgência podem ter, aquela pessoa que às vezes está ali assistindo uma TV e de repente tem que correr no banheiro para urinar. Esses seriam sintomas relacionados à hiperplasia, ao aumento da próstata. Então, o aumento da próstata, o que ela faz? Ela pressiona a bexiga? O que é? Isso. O canal urinário, que a gente chama de uretra, ele passa no meio da próstata, logo na saída da bexiga. Sim. Então, quanto maior está a próstata, mais estreito é esse canal. E, consequentemente, vão ter algumas alterações urinárias por esse estreitamento. Uhum. Com relação ao câncer de próstata, ele, em fase inicial da doença, não vai dar nenhum sintoma, tá? Por quê? Porque é uma doença que cresce na zona periférica da próstata, ele cresce na zona externa da próstata. Então, quando o câncer chega a acometer o canal da urina, o canal da urina, que seria a uretra, ele já vai estar, em grande parte, com uma doença avançada. Então, não esperem sentir alguma coisa para fazer os exames. A ideia é detectar o câncer de próstata em fase inicial, sem sintomas, e aí sim tem uma chance de cura aí aproximadamente de 90%. Então, aquilo que a gente sempre fala aqui, é que às vezes o próprio homem acha, não, eu estou tranquilo, não tenho nada. Às vezes seria silencioso o câncer de próstata. Exatamente, em fase inicial é um câncer silencioso. A gente quer fazer o diagnóstico quando não tem nenhum sintoma. Essa é a nossa ideia. E quando o homem não quer fazer esse exame, ele periga, infelizmente, a contrair, como o índice que o senhor acabou de abordar, que está alto em relação a esse tipo de problema, realmente do câncer de próstata, que realmente acomete muitos homens? Quando o homem não quer fazer os exames, eu costumo falar para os meus pacientes, é uma pessoa que está realmente contando com a sorte. Porque é um câncer com uma chance de cura muito grande, com alta prevalência, e se a gente deixa isso passar, realmente quem já viu isso e quem já vivenciou alguém que teve um câncer de próstata avançado, vai ver que é uma doença que em fase avançada traz muito sofrimento para a pessoa e para a família. Como é que é quando diagnosticado o câncer? Quais são os tratamentos, a evolução da medicina, medicamentos novos? Como é que está sendo feito hoje vocês como médico para orientar e prescrever esse tratamento, para tentar pelo menos amenizar ou curar do câncer? Como é que é feito quando é diagnosticado? Quais são os procedimentos? Bom, após o diagnóstico do câncer, né, a gente parte para um estadiamento da doença, a gente vai ver se a doença é uma doença que está somente localizada na próstata, ou se é uma doença que já tem metástase, ou já está enraizada em outros lugares, né? Uhum. A gente tem diversas maneiras de tratamento, alguns com intenção curativa e outros com intenção paliativa. Hoje o que a gente tem seriam, em casos de baixo risco da doença ou muito baixo risco, que a gente fala, são doenças bem em fases bem iniciais, a gente pode lançar mão de um tipo de tratamento com intenção curativa, que seria a vigilância ativa. A vigilância ativa a gente usa para pacientes principalmente com uma expectativa de vida de mais de 10 anos em fase inicial, que seria acompanhar esse paciente, acompanhar essa doença,
devido à morbidade dos tratamentos da cirurgia, radioterapia, que são tratamentos que causam efeitos colaterais. Efeitos colaterais podem ser tanto físicos como efeitos psicológicos também. Debilita muito o paciente, Alguns casos debilita bastante, né? Principais fatores de complicações aí pós-operatórias, pós-radioterapia, vão entrar aí principalmente a impotência sexual, incontinência urinária, alguns casos também estreitamento da uretra, que são complicações que afetam diretamente na vida desse paciente. Então, em alguns casos, a gente usa o acompanhamento dessa doença em fases iniciais. Claro que hoje a gente tem, como você falou aí, até da parte tecnológica, científica mais recente, a gente estuda bastante fatores genéticos desse câncer. Então, a gente tem alguns genes aí que vão demonstrar mais agressividade ou menos agressividade. E através disso, aí a prescrição do diagnóstico, né, que o professor está falando, e também de que maneira atuar em cima desse câncer, seria o caso, né? Exatamente. Então, são vários tipos de ação desse câncer com o corpo humano. Infelizmente, não tem como fugir da radioterapia, né? Desculpe, da radioterapia, não, esqueci o termo que o senhor falou, que para que o câncer seja eliminado, né? Então, o que a gente faz hoje para tratamento com intenção curativa, Beto, seria a cirurgia, né, no caso, em fases iniciais. Não tem como escapar da cirurgia? Até tem. A gente tem as duas modalidades aí com intenção curativa, além da vigilância ativa, né, que seria a cirurgia, né, a prostatectomia radical, que é o nome médico é que a gente fala, que é a cirurgia da retirada da próstata. E a radioterapia. A quimio também usa? A gente faz quimioterapia para câncer de próstata, não é muito usada. O que a gente tem hoje para tratamento, e aí seria mais com uma intenção paliativa em pacientes com doenças mais avançadas, com metástases, que seria o bloqueio hormonal. A gente bloqueia a testosterona para não deixar essa doença evoluir. Exato. E com certeza o paciente deve ficar bastante debilitado, né? Como o senhor falou, a parte emocional também, no qual a família também tem que ajudar, a parte dele também querer curar. A gente teve aqui também no Outubro Rosa as meninas que contraíram câncer de mama, como os pacientes realmente ficam de uma maneira bem debilitada, em que a parte pessoal dela é muito importante, a parte psicológica, emocional, de querer tratar, porque senão realmente atrapalha em muito também, né, doutor, o andamento do tratamento, né? Sim, com certeza. A questão psicológica, a questão mental, isso é muito nítido para a gente que está no dia a dia ali. Pacientes que não se entregam, que querem a cura e que já têm essa expectativa, geralmente têm uma recuperação melhor. Pacientes que têm apoio da família, a gente nota isso assim, claramente, que realmente tem benefício e tem benefício a longo prazo aí também no tratamento. Beleza. O senhor mandou também para mim aqui no PowerPoint alguns slides também, né? Justamente esses procedimentos, né? Esses procedimentos que o senhor faz, né, na sua clínica e, consequentemente, o trabalho que é feito. O diagnóstico precoce é de suma importância em qualquer tipo de câncer, né, doutor? Para justamente evitar consequências maiores, né? Sim, com certeza. Em qualquer tipo de câncer, o diagnóstico precoce é fundamental. No caso da próstata, ele realmente salva vidas mesmo, tá? Então, aí só para passar alguns dados aí a respeito do câncer de próstata, para a gente notar a real importância disso. Como eu falei, é o segundo câncer mais frequente entre os homens, ficando apenas atrás dos tumores de pele não melanoma. Para vocês terem uma ideia, é realizado um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos, um óbito pela doença a cada 40 minutos, 25% dos portadores do câncer de próstata vão morrer da doença e 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágios avançados. Então o índice é um pouquinho alto, hein?
um pouquinho alto. Então, os homens que estão nos assistindo aí, o pessoal que fica ainda... infelizmente, há esse problema nos homens no que se refere ao exame de toque, né? Parece que a parte mental, nossa, né? Fica aquele preconceito que vai acontecer comigo. Não sei se o pessoal também, quando conversa com o senhor, particularmente na sua clínica, deve falar: ô doutor, vou precisar fazer isso aí, que a gente tem aquele negócio, né, do macho, né, do homem, né? Realmente, isso é direto. Qual é a orientação que o senhor dá para eles que ainda estão, não vou fazer esse tipo de procedimento, não? Sim, Beto, aí você tocou num ponto importantíssimo, né, cara? Esse ponto realmente que eles não gostam, né, doutor? Literalmente. A gente nota isso, realmente é uma questão da sociedade, né, que ainda tem uma questão aí, uma aversão a essa questão do toque, né? Porém, assim, o que a gente diz hoje o que a gente tem para fazer o rastreamento são esses exames, que são os mais sensíveis hoje. Então, já vi muita vida ser salva por ter feito o toque retal. Então, o paciente com PSA normal faz o toque, descobre uma doença inicial, trata e está curado. Hoje também vejo muitos homens aí que perderam esse preconceito, muitos mesmo. Eu acho que isso aí tá mudando, graças a Deus. Eu acho que é uma questão que cada dia mais a gente vê que os homens estão se cuidando. Porque como o senhor falou, precocemente diagnosticado, o mais rápido possível ele é curado, com chances absurdas de cura, né? Exatamente. Além da alta prevalência, a chance de cura é muito alta também. Então, o que a gente costuma frisar é um exame físico, né? Vai estar você e o médico, ninguém precisa ficar sabendo disso. É um exame rápido, é um exame que dura aí, no máximo aí, 30 segundos a 1 minuto, indolor, tá? E, como falei, é um exame que salva vidas mesmo. Não é por isso, ou apesar disso, que a pessoa vai ser mais ou menos homem. Sim, né? Exatamente. Então, realmente é um exame que é fundamental. A gente fala muito, as mulheres desde novinhas já fazem exames e tudo mais, e os homens ainda têm uma questão aí desse tabu. Exato. Com relação a medicamentos, tem como prescrever alguma coisa? A gente vê muito na internet, infelizmente, hoje em dia, a gente tem que falar com isso com o senhor que é um profissional, que tem alguns remédios caseiros que evitam a hiperplasia prostática. O óleo de semente de abóbora é um mito, é verdade, ajuda, auxilia também, é complementar, outras medicinas alternativas. Gostaria que o senhor posicionasse também com relação a isso, se é verdade ou não. Hoje, o que a gente tem de benefício comprovado cientificamente para a próstata, principalmente para a hiperplasia, né? Porque para o câncer a gente não vai ter um medicamento para tratamento assim, do câncer em si. Porém, para a hiperplasia, realmente o óleo da semente de abóbora é uma questão que hoje é comprovada cientificamente. Tem estudos, tem benefícios, tem artigos científicos que realmente ajudam. E também temos uma planta que chama sal palmeto. Sal palmeto. Eu cheguei a usar também sal palmeto, falaram bastante, né? Sim, isso também é cientificamente comprovado, aí, benefício para a próstata, tá? Perfeito. Não acho que isso vai resolver todo o problema. A gente tem medicamentos hoje que são indicados para esse tipo de doença, de patologia. Porém, são não quer, opções aí, não é né? opção, não quer dizer que vai dar a cura total, né? Sim. O próprio sal palmeto parece que ajuda também na queda de cabelo, né? Pode ajudar. Que tem também uma enzima, não sei se é enzima. Esse eu acho que você está falando mais da finasterida, talvez. Isso, da alfa-retutase, que o pessoal fala que o sal palmeto ajuda também. Isso é mais relacionado com um medicamento que a gente chama de finasterida ou dutasterida, que são medicamentos para diminuir o tamanho da próstata. Exato. E eles são usados também para queda de cabelo por agir
justamente nessa enzima. Essa enzima é 5-alfa-redutase. Redutase, é uma enzima que ela converte a testosterona em dihidrotestosterona. E isso que faz com a queda do cabelo, é isso? A dihidrotestosterona é a fórmula, é o que a gente vai usar, né? É o que o homem vai usar mesmo no corpo. Então, quando não há essa conversão, você tem uma diminuição do uso dessa dihidrotestosterona no corpo. Então, consequentemente, você tem a diminuição da queda de cabelo, que são... Seria um bloqueador, podemos assim dizer? Isso, um esse bloqueador. Medicamento? Exatamente. Perfeito. O senhor atua em qual clínica aqui em Cruzeiro? Hoje eu atuo na minha clínica, chama Clínica Santa Cabeça. Tá? Ela fica aqui na Rua João Novaes, também, 528. E também faço atendimento pelo AME de Cruzeiro, na Santa Casa. Perfeito. Atendo na região, em Lorena, em Guará. Os índices aqui em Cruzeiro estão altos, doutor, de câncer de próstata? Os índices em Cruzeiro são similares aí o que a gente vê na população mesmo, né? E realmente a gente vê que os pacientes hoje, aí a gente fala bastante sobre o rastreamento, né? E hoje as empresas, principalmente as empresas aqui em Cruzeiro, fazem um trabalho fundamental aí, pedindo exames, conscientização, palestras, informação que realmente... o que eu falei para você aqui antes, levar informação para as pessoas. Importante. Quem tiver a oportunidade até de estar escutando aí. Todos os meios reverberem aí ao Facebook, compartilhe. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar no zap, viu, gente? 32 11 8400. A rapaziada aí pode mandar, ou as mulheres aí perguntar, que às vezes o maridão fica com vergonha, com receio, como sempre. A gente está sempre falando isso, né, doutor? Não tem como escapar, porque é uma questão de vida, gente, né? De saúde. Você tratar aí, como o doutor falou, a idade mínima já começa com 45 anos. Como é que é o período? É de ano em ano, depois vai aumentando de 6 meses? Como é que é lá no seu consultório? Como é que você pede para aquelas pessoas irem, a rapaziada ir no seu consultório? Como é que é? O que é recomendado hoje, como eu tinha falado, com fatores de risco, né? Os fatores de risco principais aí vão entrar a história familiar, que a gente já comentou, e a etnia afrodescendente também entra como fator de risco para o câncer de próstata. Aí a indicação é começar a partir dos 45 anos. Quando não tem esses fatores de risco, começar a partir dos 50 anualmente. Tá? Então, em alguns casos, lógico, como eu falei, individualizado, que a gente vê ali o exame limítrofe, que a gente persiste com alguma suspeita, a gente procura fazer esses exames com um pouco menos tempo, a cada 6 meses, mas geralmente, habitualmente, uma vez por ano. Isso é importante, gente. Olha, a Marinéia Souza, boa tarde, Beto, estou assistindo, muito importante essa entrevista. Deixa eu te perguntar, doutor, a família que tem o pai que teve câncer de próstata, os filhos podem ter? Minha pergunta ao doutor aí. Sim. O nome dela é Marinéia Souza. Boa pergunta, Marinéia. Realmente a chance aumenta, sim. Tá? Então, como eu havia falado, um parente de primeiro grau acometido pelo câncer tem nos familiares uma chance de 2 vezes mais em ter o câncer, e 2 parentes de primeiro grau pode chegar aí até a 6 vezes, aumentar em 6 vezes a chance. Então a probabilidade é maior para quem já teve. Aqui, ó, a Juliana Afonso, não sei se é a Ju que participou aqui do Outubro Rosa, dizendo assim: os homens precisam quebrar esse preconceito que há com relação aos exames. Um toque pode salvar uma vida. Olha o que a Juliana Afonso falou. E meu tio e meu pai tiveram, meu tio só fez rádio e meu pai a cirurgia. É mais ou menos isso aí, né, doutor? É isso aí. Realmente, tem que tomar consciência disso, gente. Tem que ir lá fazer o exame, porque a vida é de muita importância, né? Não é só também ficar depositando em Deus, não vai ter, porque às vezes o pessoal acha que é a fé, mas às vezes Deus está falando, não, vai lá, eu coloquei profissionais aí no mundo para cuidar de vocês. Às vezes a pessoa não tem esse entendimento, né? Essa que é a grande realidade. Exatamente. Gosto muito de falar também a respeito o homem, às vezes, ele não pensa em si, né? Então, sim, acaba deixando ele para depois, cuida da família. Então, assim,
façam exames, se não for por vocês, façam pelos filhos, façam pela sua família. Pensem neles. Tem que pensar nele, né? Que ele vai ter mais tempo com a família, Exatamente. vai viver essa vida maravilhosa que Deus nos propôs aqui. Eu fiz meu exame de toque já, realmente é aquilo que a gente sai até mais tranquilo, né, com o diagnóstico, pelo menos estou livre desse problema, mas a gente vai sempre, né, todos os anos, com o passar da nossa idade, tentando fazer não só esse exame, como também o PSA e também o exame de imagem, né, que a gente também, eu tive que ter meu exame de imagem, um aumento, acho que é gradativo com a idade, né? Pouquíssima coisa, como o senhor falou, né? Que é hiperplasia prostática benigna. Prostática benigna. Beleza, olha aqui, a Juliana falando que é ela mesma. A Juliana, ela participou com a gente na entrevista, elas foram uma das idealizadoras do evento que aconteceu no Teatro Capitólio, as mulheres as mulheres de peito. A Juliana é um relato incrível, uma experiência incrível que ela teve com o câncer, que realmente é aquilo que ela falou, 90% você, depois aqueles que estão ao seu lado, os profissionais que auxiliam, que depois quando tem câncer, não é brincadeira, né, doutor? A parte emocional e psicológica deixa você no chão, e realmente a rapaziada também deve ser a mesma coisa, né, doutor? Você tem vivência com vários pacientes do senhor, né? É isso mesmo, a gente vê que a doença, vamos falar aí, não só câncer em si, né, mas qualquer doença, você está com a saúde debilitada, realmente, além da parte física, a parte mental é fundamental, aí tá forte, está bem amparada pela família, para conseguir ter um tratamento e uma cura aí definitiva, né? Doutor, ela está perguntando se esses exames, né, os diagnósticos são feitos pelo SUS. Sim. O SUS cobre todo o tipo de rastreamento até o tratamento completo da doença. Perfeito. Ô, doutor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa para nós aí nessa entrevista, para orientar, então, os homens, de antemão, já agradecendo a sua participação aqui, é super importante, relevante para nós, homens, quebrarmos essa barreira, porque o diagnóstico precoce, como das mulheres, do câncer de mama, o câncer de próstata também, não é à toa que está essas campanhas sempre, eu acho que tem que, cada vez mais, os órgãos de imprensa, como o senhor falou, essa divulgação de suma importância que, como o senhor mesmo disse, os homens sempre deixam para depois, não, esquecem dele, e ele precisa também olhar para ele mesmo, né? Se cuidar acima de tudo. E hoje parece que está querendo mudar um pouquinho esse conceito, né? Essa parte de mentalidade um pouco ultrapassada, né? Sim. Beto, com certeza hoje a gente vê uma mudança assim, na mentalidade, cada vez homens mais novos vindo procurar o auxílio, ou mesmo até entender melhor quando precisa começar, quando não precisa. Então, isso é fundamental, o homem procurar ajuda e procurar se cuidar. Exato. Fazer exames preventivos, não só de próstata, mas como um todo. Exame laboratorial, exame cardiológico. É importante estar se cuidando, né? Pressão arterial, glicemia, que são também índices altos, colesterol, né? Entre outros, que realmente a gente vê que a sobrevida no homem ela é menor que na mulher. Exato, no diagnóstico e no prognóstico, aí realmente que os homens estão morrem mais cedo. A expectativa de vida é menor, bem menor mesmo a expectativa de vida. Doutor, mais uma coisa que você queria acrescentar aí? Que eu queria só deixar uma mensagem, né? Eu acho que eu até já comentei que quem puder disseminar a informação, quem teve a oportunidade de ter essa informação, passar para frente. A falar uma questão que até a Sociedade Brasileira de Urologia usa muito, que é seja herói da sua saúde, né? Pensem nos familiares, pensem em si, longevidade de vida, procurem ajuda, procurem um especialista, que com certeza vocês não vão se arrepender
E a intenção aí é sempre fazer o bem. Doutor, estou conversando com o doutor Matheus Zaroni, gente, urologista, falando do câncer de próstata. Essa entrevista vai estar lá no Facebook da Recevale. Você pode compartilhar com seus amigos, seus pais, seus amigos, tá bom? Só chega lá, depois da entrevista com o pessoal da Muvuca aqui, você dá uma corrida no cursor lá, para 12h30, por aí, nós já vamos ter a entrevista do doutor Matheus Zaroni, urologista. Doutor, para encerrar, alimentação também ajuda, exercício físico, isso ajuda também a evitar o câncer de próstata ou não? A gente tem alguns estudos que demonstram epidemiologicamente, né, um aumento da incidência de câncer de próstata, principalmente em países que têm uma ingesta maior em gordura animal. Então, seria isso, evitar o excesso de gordura animal pode ser um fator aí que limite o aparecimento do câncer de próstata. Mas são fatores epidemiológicos mesmo. Na parte física, exercício físico ajuda? Não tem nada a ver? Com relação ao câncer de próstata, não né? vai ter benefício fundamentado aí, cientificamente comprovado, não. Beleza. Doutor Matheus Zaroni, obrigado pela sua participação aqui, tá? Fica sempre de portas abertas também a nossa emissora, como também as nossas redes sociais, para que possa trazer relatos super importantes com relação a essa sua área, que é a urologia, né? E o câncer de próstata, como o senhor falou mesmo, um índice ainda muito alto, que a gente precisa quebrar esse preconceito, esses paradigmas com relação aos exames, os preventivos, que é de suma importância para você que está nos assistindo aí, para você que está nos ouvindo aí, tá bom, gente? Compartilhe essa informação como o doutor acabou de solicitar para você. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Beto. Um abraço.